Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Esta mensagem tem como título Buscando a Sabedoria. Eu tenho o costume de dizer que a sabedoria divina é diferente da sabedoria terrena. Então nós precisamos da sabedoria que vem da parte de Deus. A sabedoria que somente Deus pode nos dar. Eu convido vocês hoje a analisarmos o livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e o versículo 10. Ele apresenta-nos algo acerca daquilo que temos que fazer para o nosso crescimento espiritual. Estamos em busca da sabedoria divina. Provérbios 3, 9 diz assim: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Oremos a Deus antes de trazer o comentário. Depois estarei lendo também o versículo 10. Pai Celestial, eis-me aqui, ó Deus bondoso e misericordioso, pedindo, Senhor, a tua graça, o revestimento, a unção do teu Espírito Santo, para compreender, Senhor, acerca das verdades escritas em tua palavra. Me capacite, Senhor, me dê sabedoria, para que eu possa crescer na graça e no conhecimento, e ser capaz, ó Deus, de transmitir a tua palavra como deve ser transmitida. Por isso te louvo, Pai, te glorifico, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados. Salomão, dando instrução através do Espírito Santo, ele diz: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, primícia é o primeiro fruto ou primeiro lucro que você tem em sua vida. Logo mais nós estaremos procurando explanar mais sobre isso, mas hoje vamos ficar com esse que Salomão está nos apresentando. Primeiro precisamos conhecer que Deus é o dono do universo. Ele não precisa de nada, ele é dono de tudo. A Deus pertence tudo que existe nesse planeta, todo ouro e toda prata. A Deus pertence tudo que existe no universo. Dele são as aves dos céus. Foi Ele que criou os animais do campo, os peixes do mar. Das mãos dele saiu todas as riquezas minerais. Pois Deus é tudo e criou tudo. Inclusive a nossa própria vida. Toda a vida pertence a Deus e tudo Ele sustenta com seu poder. Tudo que temos, tudo que somos e tudo que iremos ter foi Deus que providenciou para nós. A posição que hoje ocupamos como ministro da palavra de Deus foi nos entregue através de Deus, através do Espírito de Deus. Então somos mordomos dos bens de Deus. Se eu tenho uma casa, se eu tenho um carro,
se eu tenho um bom emprego, se eu tenho uma boa renda, se eu conseguir acumular bens, tudo isso foi Deus que me deu. Então eu sou mordomo dos bens de Deus. Devemos ser encontrado então fiel, ou ser fiéis nessa mordomia. Devemos procurar nos manter fiel. O Espírito Santo usa Salomão para nos ensinar aqui 2 princípios. O primeiro deles é que devemos honrar o Senhor com os nossos bens, inclusive a nossa vida, nossa alma, nosso espírito. Esses bens nos foram confiados por Deus e devem estar a serviço de Deus. Retê-lo de forma gananciosa e avarenta é desonrar a Deus. Esbanjá-los nos benefícios próprios, ou seja, nos deleites próprios, é fracassar na administração daquilo que Deus nos concedeu. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho muita riqueza, agora eu vou dar prazeres para minhas paixões carnais. Posso beber, posso fumar, posso arranjar quantas amantes eu quiser. Eu tenho dinheiro para pagar? Será que eu estou sendo bom administrador? Será que eu estou honrando a Deus com minha administração dos bens que Deus me deu? Os bens que Deus me deu devem ser aplicados de uma maneira correta, para você viver o melhor sobre a face da terra. Quando você passa a gastar os bens adquiridos, aquilo que Deus lhe deu, de uma maneira desonrosa, você está desonrando a Deus. Quando você passa a fazer o bom uso dos seus bens, você está honrando a Deus com tudo. Então devemos honrar, não apenas com nossas palavras, mas sobretudo com os nossos bens. A vida que eu tenho pertence a Deus. A alma, o sopro de vida, o espírito humano que habita dentro do meu ser, que é a verdadeira essência do presbítero Gregório, não é o corpo dele, mas é o espírito humano que habita dentro dele, o homem interior. E isso deve ser colocado nas mãos de Deus, a serviço de Deus. E também, se eu tiver posse, riqueza, eu devo usar com generosidade aquilo que dele recebemos. Eu não estou falando para você sair distribuindo dinheiro para as outras. Não estou falando para você dar dinheiro para o seu pastor, para a sua liderança. Eu estou falando para você usar com generosidade aquilo que Deus lhe deu, aquilo que dele você recebeu. Esse é o princípio bíblico para honrarmos a Deus. E o segundo princípio é que devemos honrar a Deus com as primícias de todas as nossas rendas. Como isso deve ser feito? Devemos ser fiel na contribuição do crescimento do reino de Deus. Eu não estou falando sobre dízimo, amados. O presbítero Gregório não é dizimista, eu quero deixar bem claro isso. Então eu não peço dízimo para ninguém, mas também, se eu ver alguém necessitado e puder ajudar,
eu estarei ajudando. Se eu ver a igreja que eu congrego passando alguma penúria, com dívida de água e luz, cabe a mim, como sendo bom mordomo de Deus, colaborar para quitar essas dívidas. Uma coisa que eu gostaria de dizer sempre às lideranças, antes de contrair dívida com a tua igreja, consulte se os membros têm condição de ajudar. Que tem igreja que vai comprando um monte de coisa. Eu vou fazer uma dívida de 180 mil e a igreja vai pagar. Calma, irmãos, vamos ver se os seus membros, se as suas ovelhas têm como fazer isso. Não entre em dívida que você depois irá passar vergonha. Por isso existe a reunião de obreiros, por isso existe o corpo de obreiro. Consulte os obreiros. Procure fazer uma reunião todo mês para prestar conta aos seus obreiros, e também faça uma lista de tudo aquilo que está sendo pago com a contribuição da sua igreja. Presbítero, eu quero ser dizimista. Amém, seja dizimista. Desde que a sua igreja preste conta daquilo que está sendo aplicado, onde seu dízimo está sendo aplicado. Há 3 formas, muitas vezes erradas, de tratar com os dízimos, ou com aquilo que você deveria fazer com a sua generosidade. Primeiro é retê-lo, ou subtraí-lo, e muitas vezes querer utilizar para benefício próprio. O próprio Jesus disse: dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, é desse jeito, irmãos, que nós temos que compreender que a palavra de Deus, ela é fiel. Devemos sempre fazer com que nossa generosidade venha honrar a Deus. Quando honramos a Deus com as primícias, ou seja, os primeiros lucros que temos de toda a nossa renda, estamos dizendo que tudo o que temos veio de Deus, e é de Deus, e deve ser consagrado de volta para Deus. E quando você entrega algo no altar de Deus, não fique questionando o que foi feito com aquilo que você entregou no altar de Deus. Porque nunca deixe a sua mão esquerda saber o que a sua mão direita está fazendo. Não sai tocando trombeta dizendo: o meu dízimo foi R$1.000. Eu ajudei na igreja. Paguei a reforma da igreja, foi tanto R$1.000. Porque a igreja, o pastor pediu isso e eu estou de bem com o meu pastor. Não sai cantando trombeta. Faça a sua parte. Entrega a sua primícia a Deus. O que é a sua primícia para Deus? Qual é a sua primícia para Deus? Também não quero dizer nada sobre voto, porque o voto, se você uma vez fez fazendo um voto, você tem que cumprir na totalidade. Uma outra oportunidade estarei falando sobre voto. Hoje estamos falando sobre primícia, sobre honrar a Deus com nossos bens e com a primícia de toda a nossa renda. E o versículo 10, ele fecha esse ensinamento de Salomão dizendo: e se encherá fartamente os teus celeiros e transbordará de vinho os teus lagares.
Então, o celeiro, aonde que fica? Qual é o seu celeiro? É onde você armazena o seu alimento. As pessoas que moram na cidade, eles não têm celeiro, grande construção. Mas Salomão estava falando aqui, provavelmente para o homem do campo, para as pessoas que eram os produtores, que se eles forem honrarem a Deus com seus bens, com sua renda, com a primícia de todas as suas rendas, então haveria fartura no celeiro. Celeiro na época era construído uns grandes galpões. E aí ele diz que também transbordará de vinho teu lagares. Aí você diz, então Salomão estava ensinando a bebermos vinho. O vinho era a riqueza. Na época de Salomão era algo que muito valorizado na mesa. O vinho era algo especial. E ele diz que isso iria transbordar. Inclusive por causa da fidelidade. Então nós vemos aqui que depois da ordem divina, temos agora a promessa divina. Quando devolvemos a Deus o que pertence a Deus, então temos a promessa de que Ele mesmo nos galardoará, ou seja, irá nos recompensar. Quando entregamos a Deus as primícias de toda a nossa renda, Ele mesmo, o Senhor Deus, irá multiplicar, irá acrescentar a nossa fartura, a nossa sementeira. Mas, irmão amado, não viva no engano de que se você dá 100, Deus vai multiplicar 100 vezes mais. Não, irmãos. Não seja ganancioso, não seja enganado por ensinos de que eu tenho que dar 1.000, Deus vai me dar 10.000 de volta. E você fica esperando lá 10.000 e nunca chega. A promessa é que Deus irá multiplicar a nossa sementeira, que irá nos galardoar, irá nos honrar porque nós fomos fiel a Ele. Então, Ele mesmo enche o nosso celeiro, ou seja, a alimentação da nossa casa nunca vai faltar. Quero falar para você que mora na cidade, que não sabe o que é um celeiro. Um celeiro é armazenamento, onde armazena toda a colheita. Ali está toda a fartura, a riqueza do proprietário. Agora, você que mora na cidade, o seu celeiro é o seu armazém de compra lá, onde você guarda a sua compra. E Deus vai fazer transbordar. Ele não vai deixar faltar o seu alimento, o seu pão cotidiano. Quando fala em transbordar nossos lagares de vinho, Deus nunca fica em dívida com ninguém. Ninguém sai perdendo ao confiar na fidelidade de Deus. Aqueles que têm experiência de seres fiéis a Deus, ou seja, no dízimo, tem igreja que eles não fazem coleta de dízimo. Tem igreja que usa pessoas como pede para as pessoas contribuir voluntariamente. Tem igreja que diz, irmão, você não é obrigado a dizimar, mas se você quer ajudar, faça voluntariamente. Irmão, se você quer colocar um valor no envelope e contribuir para essa obra, faça voluntariamente. Irmão, se você quer ser uma pessoa que ajuda a crescimento do ministério e tem condição de fazer isso, faça voluntariamente. O presbítero Gregório, se fosse o presidente de um ministério, ele iria usar esse sistema de
não colocar cabresto sobre os irmãos, dizendo vocês têm que dizimar, mas iria pedir que eles façam voluntariamente e deixaria sempre disponível na entrada da igreja um envelope onde as pessoas, ou até inclusive faria uma urna onde as pessoas depositariam o seu valor lá no envelope, para que fosse feito as melhorias da igreja. Então, amados, Deus sempre vai além daquilo que nós fazemos, concedendo aos seus filhos bênçãos espirituais incontáveis. Não é somente bênçãos materiais, não é somente a riqueza material, mas também a espirituais, principalmente espirituais. Quais são essas bênçãos? A paz, alegria, principalmente nos momentos de provas, nos momentos de que as lutas se sufocam a sua alma, Deus vai te trazer a alegria para atravessar essa prova. E o Senhor nosso Deus evidencia incontáveis bênçãos através do seu cuidado. Ele fará você prosperar. A prosperidade concedida por Deus vem do seu infinito amor, da sua infinita misericórdia, sem desgosto nenhum. Não é fruto da ganância, nem da violência. Não é fruto de uma ganância de que você dê. Se você der 100, você vai receber 100 vezes mais. Não, amados. Não se prenda nisso. Não deixe que sua mão direita, sua mão esquerda saiba aquilo que sua mão direita está fazendo. Ah, presbítero, eu sou casado, eu preciso que minha esposa saiba aquilo que estou fazendo. Sim, ela é carne da sua carne. Todo o planejamento tem que ser feito a dois. Há pouco tempo minha esposa ela fez um voto. Esse voto ainda não foi cumprido, porque não aconteceu, não recebemos ainda aquilo que ela fez o voto. Mas assim que concretizar aquilo que ela votou e Deus realizar aquilo que o alvo do voto, eu mesmo estarei cumprindo o voto que minha esposa fez, porque foi sentado junto e conversado. Então, os celeiros que Deus enche, ele transcende aos bens materiais. O vinho de Deus é mais do que o fruto da videira. Ou seja, o vinho de Deus são as bênçãos do eterno. Não se limita à prosperidade financeira. Remetem a toda sorte de bênçãos espirituais, a toda graça em Cristo Jesus, a todas as bênçãos espirituais das regiões celestes. Através de Cristo, por Cristo, e em Cristo temos tudo. Ele é a nossa própria herança, a nossa maior recompensa. Você tem sido fiel a Deus na administração dos seus bens? Se você tem sido fiel, tem experimentado a fidelidade de Deus em sua vida? Ah, presbítero, eu não vejo nada mudando em minha vida. Parece que Deus não está recebendo a minha fidelidade. Aí eu te pergunto, a sua colaboração foi mediante a fidelidade ou foi mediante a ganância, mediante ao interesse de que um pregador disse, se você dá 100, você vai pegar 100 vezes? Ou se você fazer isso, Deus vai
é obrigado a fazer aquilo. Deus não é obrigado a fazer nada. Ele retribui conforme a tua fidelidade. Antes de Deus te dar qualquer coisa, Ele sabe a intenção do teu coração. O mesmo Deus que dá ordem também, Ele faz a promessa. E Ele cumpre esta promessa. Este é mais uma ministração buscando a sabedoria divina. Eu sou o Gregório Louveira, apresentador da sabedoria divina. Que Deus vos abençoe abundantemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Minha próxima ministração, nós vamos continuar do versículo 11 em diante, do capítulo 3 de Provérbios. E assim, amados, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.